Pronto, meus irmãos, nós estamos aqui no nossa live do Escatom. Semana passada foi excepcional, nós falamos sobre o sétimo e oitavo rei de Apocalipse 17. Quem não assistiu ainda pode assistir. E hoje nós vamos dar seguimento ao estudo das 70 semanas de Daniel. Estamos analisando este tema com o pré-tribulacionismo, ainda vinculado ao pré-tribulacionismo. Então, eu vou pedir ao irmão Almir para colocar os slides e pensar as 70 semanas de Daniel à, à luz do capítulo 8 do nosso livro, claro, à luz da Bíblia. E, claro, estamos analisando o capítulo 8 do nosso livro. Irmão Almir, pode passar? Isso, pode passar ainda. Já falamos dos objetivos. O texto é este aí, capítulo 9, 24 a 27. Na última vez que nós analisamos, nós ficamos aqui no texto e os colchetes são nossos e a gente fez uma análise através de cada versículo. Mas nós vamos seguir adiante, irmão Almir, para o próximo slide, porque esse nós já analisamos. E aí a gente vai para o contexto da profecia. Então, temos o capítulo 9, versículo 24 a 27, e aí temos o contexto da profecia, com algumas indagações, quem deu e a quem foi dada a ordem da profecia. Então, o anjo Gabriel foi quem deu a profecia, e o profeta Daniel foi quem recebeu a profecia. Claro que nós temos as circunstâncias pelas quais essa profecia veio, porque Daniel está demonstrando ser um bom estudioso de escatologia. E aí ele fez uma sua hermenêutica a partir do livros que foram escritos de acordo com a maioria dos estudiosos de introdução bíblica. E esses dois livros foram escritos pelo profeta Jeremias. Também aqueles que são experts em teologia do Antigo Testamento dizem isso, que tanto o segundo livro de Crônicas quanto o livro de Jeremias foram escritos por ele, o Jeremias. Então, Daniel e a nação de Israel estavam no final dos 70 anos de cativeiro babilônico, ou no final do exílio, e razão pela qual o profeta desejava saber sobre o futuro da nação. Então, ele diz, em versos 1 e 2, que ele entendeu pelos livros, através dos escritos do profeta Jeremias. Aí a gente já tem aí também um dado de inspiração, né? Que assim como no Novo Testamento, Pedro fala dos escritos de Paulo, no Antigo Testamento, nessa perícope, o Daniel fala dos escritos do profeta Jeremias. E ele entende, e na conta dele, os 70 anos de cativeiro babilônico seria já um período vencido e que, através dessa perspectiva, eles aguardavam o descanso, eles aguardavam uma ação de Deus na história. E claro que Deus agiu na história, mas só que, conforme o profeta Isaías coloca, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Então, o nosso Deus, ele acaba confundindo a mente dos sábios, e nós que somos servos precisamos nos esmerar, porque ele não dá de bandeja nada para a gente, não. A gente tem que mergulhar, estudar, analisar, e ele coloca aí o quebra-cabeça para a gente montar as peças. Não foi diferente com Daniel. Daniel pensava que os 70 anos seria suficiente. Aí vem o emissário de Deus, o mensageiro
Gabriel e diz, não é só 70 não. Não são 70 anos só não. Agora são aí agora são mais 490 anos. Então, ao invés de pensar em 70 anos cumpridos, tem mais 70 semanas de anos, ou 70 setes, né? Então, qual o tempo indicado pelas semanas? Essa semana se refere a um período de 490 anos, uma vez que são semanas de anos e não de anos e não de dias. Interessante que a palavra hebraica utilizada, Shabua, é a palavra que quer dizer setes, porque a gente tem também no capítulo 10 semanas de dias, porque por 21 dias Daniel orou, então por 3 semanas ele orou. Em outra questão, mas temos no 10 semanas de dias, no 9 semanas de anos. Pode passar, irmão Almir. O período expressa semanas de anos e não de dias, como falamos. Então, a palavra hebraica, Shabua, é setes. Então, são 70 setes. Elas são de anos em Daniel 9, 24 a 27, e de dias em Daniel 10, de 2 a 3. Temos esta ideia noutros textos bíblicos. A semana de Jacó, por exemplo, né? Lá na questão com Labão, Leia e Raquel. Aí cumpre a semana desta, e aí eu te dou a outra. Aí aquela semana não era semana de dias, eram semanas de anos, porque Jacó teve que trabalhar 14 anos para ter tanto Raquel quanto Lia. O sábado de descanso levítico também você tem o ano sabático, você tem uma semana de anos, também Levítico 25, de 3 a 4. Então, a gente já tem uma linguagem bíblica veterotestamentária no Pentateuco, que indica que nós não podemos pensar com as lentes do Ocidente e pensar em semanas de dias, mas com as lentes do Oriente, pensar em semanas de anos, conforme o registro do livro que foi escrito para o povo hebreu, né? O Antigo Testamento, que se estende a nós. Os dias eram em número, agora falamos de semana, agora vamos para o número de dias. O calendário não é o nosso calendário é solar, o calendário dos judeus é lunar. Então, no calendário judaico, nós temos 12 meses, cada mês de 30 dias. Diferente do nosso calendário gregoriano, juliano e gregoriano, e os dias, eles são de 31, de 30, e às vezes até com os anos bissextos, né? E aí 28, 29 para fevereiro. Então, quando a gente pensa, né, em Gênesis, esses textos que estão aí, eles retratam o período do dilúvio. E quando a gente pensa no período do dilúvio, nós vemos nos textos de Gênesis 7:11, 7:24, 25, 8:3 a 4, nós temos a contagem para o dilúvio com com meses de 30 dias. Então, os meses, depois vocês podem consultar aí esses textos, e aí esses versículos aí apontam para um período de 30 dias. Mas eu vou até dar uma lida com os irmãos, porque é bom. Então, vamos para Gênesis 7, versículo 11, que vai dizer o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias desse mês, do mês segundo. E aí a gente olha para o versículo 24, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Veja a conta aí, você tem mês segundo,
17 do mês, e aí a contagem está 150 dias. Aí a gente já pensa o quê? Seriam o quê? 5 meses, né? 150, 5 meses, 3 vezes 5, 150, e a gente vai para o versículo de número, capítulo de número 8, versículo 3 e 4. E aí no 3 diz: E as águas tornaram de sobre a terra continuamente ao cabo de 150 dias. E as águas minguaram no dia 17, vê que certinho, né? Lá 17 dos dois, aqui no dia 17 do mês, sobre os montes do Ararat. E foram as águas minguando até o 10º mês, no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então, esses 150 dias, com a contagem, cada dia, cada mês de 30 dias. Então, já na época de Noé, nós tínhamos a contagem hebraica direitinho, porque é bom a gente ter isso para as 70 semanas, para a gente poder certinho, bater certinho na 70ª semana. A 70ª semana, ou seja, os 7 anos de tribulação, são 7 anos de 30 dias cada, dando um total de 1.260 dias, mais 1.260 dias, fechando os 7 anos com o calendário lunar, pegando aí 30 dias para cada período. Pode seguir, irmão Almir. E aí a gente vai para as demarcações, né? Tem o decreto. E aí, quando a gente pensa o decreto, é porque foi dado lá em Daniel 9, colocando a expressão saída da ordem. Então, a expressão é a saída da ordem. A contagem se dá a partir da saída da ordem. Isso dá uma confusão tremenda, irmão, porque adventista faz uma demarcação errada da contagem, dá tudo errado para eles, e, e também os aliancistas, eles fazem uma contagem que também não vai dar certo. Então, como é que a gente tem a contagem das escrituras? Não? As escrituras trazem pelo menos 3 decretos possíveis. O primeiro decreto é o decreto de Ciro, em 539 a.C., está lá em 2 Crônicas 36, 22 a 23, e Esdras 1, de 1 a 4, e 5, 13 e 17, 6, 3 a 8. Agora a gente coloca em verde aí o seguinte: esse decreto de Ciro, em 539 a.C., ele tratou da reconstrução do segundo templo. E lá não, o que está no texto de Daniel não é a demarcação, o marcador não é a reconstrução do templo, não é a reconstrução do templo. No segundo decreto do Dario Taspi, né, Dario Staspis, no segundo ano do seu reinado, foi 519, 20 anos depois. Aí nós temos Esdras 5, 3 a 17. Confirma o decreto de Ciro a reconstrução do segundo templo. E aí vem o terceiro decreto de Artaxerxes, em 457, Esdras 7, 7. Também tratou da reconstrução do segundo templo. Veja que todos esses 3 decretos, eles trabalham a reconstrução do segundo templo, que é a reconstrução feita por Josué, Zorobabel, Neemias e Esdras. Mas o texto bíblico de Daniel, ele não fala de reconstrução do templo, ele fala de reconstrução dos muros e das cidades. Esse é o grande marcador. Lá no texto bíblico é a reconstrução dos muros e da cidade. Então, esse seria o segundo decreto de Artaxerxes, e aí é interessante que Neemias 2:1 dá o ano 20º do reinado de Artaxerxes. E aí a gente tem essas duas possibilidades aí, 445 ou 444. Então, não tem problema da gente ter
ou 445 ou 444, né? Quem segue é o Sir Anderson, é o Alva McLean no livro As 70 Semanas de Daniel, ele segue a contagem do Sir Anderson e vai para 445, né? E aí a gente tem a reconstrução dos muros e da cidade. Pode seguir, meu amigo. A chave cronológica das 70 semanas de Daniel. E a gente tem o período total das 70 semanas, são 490 anos. Esse é o período, né? Agora a gente tem uma divisão que é tríplice. Então, dessas 70 semanas, a gente tem a primeira divisão, 7 semanas, a segunda, 62 semanas, e a terceira, 1 semana. Então, essa é a divisão. 7 semanas, 62 e mais 1 semana. Então, a gente tem aí. Então, é nessa contagem que a gente anda. Então, é importante notar que, desde a saída da ordem para reconstruir a cidade e o aparecimento do Messias, o príncipe, se passaram exatamente 69 semanas, que são as 7 semanas e mais 62. Então, quando ele fala 62, são 69, porque ele já colocou 7 semanas e depois ele colocou 62 e depois ele colocou uma, né? Então, quando ele fala em 62, nós já estamos em 69. Então, cada uma com sua peculiaridade. Então, seria, se você tem 69 semanas, é igual a 483 anos, ou ainda 173.880 dias. As 69 semanas dariam, a gente trocando em miúdos, né? 69 semanas, que daria igual a 483 anos, que daria igual a 173.880. Isso tudo numa contagem via calendário lunar. Agora, se a gente for esmiuçar aí seria 69 vezes 7, 483. Vezes 360 dias, aí dá essa contagem aí direitinho. Pode seguir, irmão. Aí a gente está indo para matemática, né? Então, o que os historiadores colocam é que o primeiro dia de Nisan seria o 20º ano de Artaxerxes, e daria 14 de março trazendo para o nosso calendário gregoriano, aí daria 14 de março de 445 ou 444. Final da 69ª semana, seria o final da 69ª semana, seria 10 de Nisan, que seria a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Ele entrando triunfalmente em Jerusalém. O Anderson e o McLean, ele coloca, trazendo para o nosso calendário, ele coloca 6 de abril de 32 ou 33, né? Uma boa gama de estudiosos diz, não, Jesus morreu no ano 33. Só que a gente sabe também que tem aquela questão do ano da fundação da cidade de Roma, né? E aí a gente tem também a morte de Herodes, que dá lá 5 anos antes do ano Domini, 6 ou 7 anos. E aí, se vai andar por esse caminho, aí a gente pode estar até a morte de Cristo ter sido em 27 ou 28. Então, tem essas confusõezinhas aí, e, na verdade, essas demarcações precisas, a gente não se importa muito. O que a gente quer é entender quando se cumpriu a 69ª semana e quando se cumpriu, ou quando se cumprirá a 70ª. Então, indo para as contas, daria para o calendário gregoriano, o nosso calendário, seria 476 anos vezes 365 dias, que dá 173.740 dias. A gente adiciona durante esse período todo os anos bissextos, aí a gente, em cima dessa análise de anos bissextos, a gente tem no cômputo 116 dias extras, e aí a gente ainda tem o período de 14 de março a 6 de abril, que dá 24 dias. Quando a gente soma isso tudo, vai dar
vai dar no mesmo 173.880 para as 69 semanas. Pode seguir, irmão Almi. E aí a gente vai agora pensar, trazendo a questão tribulacional para o pré-tribulacionismo. A gente coloca assim, como se trata da 70ª semana de Daniel, ela terá de durar 7 anos assim divididos. Porque quem divide a semana é o próprio Senhor Jesus, no sermão escatológico dele, que está lá no capítulo 24 de Mateus, né, de 1 a 29, de 1 a 31, e no capítulo 13 de Marcos, no capítulo 21 de Lucas. Quem chama a primeira parte de princípio de dores, porque às vezes a gente vê aí um bocado de gente dizendo que nós estamos no princípio de dores, mas não vai para o sermão de Jesus, que quem deu esse título, princípio de dores, para o texto foi Jesus. Então, lá em Mateus 24, verso 8, ele diz: todas estas coisas são um princípio de dores. E aí, no verso 15, ele vai dizer que ele vai falar: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. E ali a gente vê o advérbio de tempo, quando. Então, esse quando é expressando uma virada de chave da tribulação para a grande tribulação. Então, ele chama os versos do verso 3 até o verso 8, ele chama de princípio de dores. Mas claro que você vai para o 9 até, que ainda é princípio de dores, até o 14, você tem ainda o período tribulacional. E aí, a outra parte é a grande tribulação, que é a fase final, são os 42 meses finais do período. Então, eu abrir minha boca e dizer que estamos no princípio de dores, eu estou indo de encontro à própria divisão que Jesus fez. Porque o próprio Jesus é que divide a semana. E aí o problema que eu vejo, irmãos, é que muita gente bota princípio de dores para a era atual porque quer jogar a igreja no sermão escatológico. E quando a gente olha o sermão escatológico de Cristo, precede Atos 2. Então Jesus não está falando com a igreja. Jesus está respondendo aos seus discípulos e numa expectativa judaica, porque eles estão falando de uma destruição do templo e não de uma destruição, eles estão elogiando a suntuosidade, a pomposidade, a imponência do templo, do segundo templo. E Jesus vai aproveitar para trazer a Daniel para a discussão. E aí, como em Daniel diz que a cidade e o santuário, que as 70 semanas são dadas para o teu povo e para a tua santa cidade, o povo de Daniel e a cidade, que é a cidade de Jerusalém, e ele vai falar também que depois da morte do Messias, dele ser cortado, vai falar que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A cidade, a destruição da cidade, ele não coloca diretamente no sermão escatológico, ele não põe a destruição da cidade bem específica, mas ele coloca a destruição do templo bem específica. Entretanto, antes, ele já tinha, depois de cumprir a 69ª semana de Daniel, ele tinha dito em Lucas que também não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada da cidade. Ou seja, sobre a cidade, ele diz: não ficará em ti pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, nesse caso, ali no Monte das Oliveiras, ele diz: não vede tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles perguntam: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus Cristo vai pontuar as coisas que seria a destruição do templo, ou seja, o sermão escatológico dele tem um momento em que ele se dedica à destruição do templo, mas o sermão, na sua maioria, está trabalhando a segunda pergunta, a tua vinda
e o fim do mundo. E os sinais dessa vinda, eles são os 21 sinais do Apocalipse, de 6 a 19. Então, quem ficar procurando sinais hoje vai quebrar a cara, porque agora nós não estamos nem no princípio de dores e o marcador que desembocará nos sinais é o arrebatamento da igreja. Então, nós não esperamos sinais, nós esperamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A gente, por isso que a vinda de Cristo é iminente, por causa do arrebatamento, que é o marcador. Então, se a gente quer dizer, quer colocar como um sinal da vinda de Cristo, é o arrebatamento. Mais nada, mais nada. Porque todos os sinais que Jesus fala, se a gente fizer uma comparação entre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, a gente pode encaixar direitinho no sermão escatológico de Jesus, cada um daqueles sinais desses 21 juízos. Então, princípio de dores seria os primeiros anos do anticristo, 3 anos e meio iniciais, Mateus 24, de 13 a 14, ou ainda 1.260 dias, consoante o registro de João em Apocalipse 11 e verso 3. João não trabalha o sermão escatológico de Jesus no evangelho dele, que é não sinótico, mas ele tem um livro todo dedicado a esse sermão escatológico numa ampliação de revelação do Apocalipse de Jesus Cristo. Por isso que quando você lê e aí eu creio que por que que eu coloquei 11:3? Porque eu creio que as duas testemunhas elas pregam nos primeiros 3 anos e meio na tribulação. As duas testemunhas pregam no princípio de dores. Elas não pregam na grande tribulação. Se alguém tiver dúvida, a gente esclarece depois esse pensamento. E temos a grande tribulação, que é o tempo de angústia para Jacó, conforme Jeremias 30, verso 7. Os 3 anos e meio de Apocalipse 24, 15 a 28. Lembrando que Jesus está dando esse sermão baseado nas 70 semanas, Daniel 9, 24 a 28, 24 a 27, e no capítulo 12, versículo 1 e 2, em especial o versículo 1. Então, 3 anos e meio finais, Mateus 24, 15 a 28, ou 42 meses, e aí a gente joga Apocalipse 11, 2. Aí alguém pode dizer, mas pastor, como é que tem aí os primeiros 3 anos e meio, 11, 3, e os 3 anos e meio finais, 11, 2? Não era para ser o inverso? Era, mas Deus que quer quebrar a cabeça da gente. Você vai ler lá e vai se confundir se você achar que as duas testemunhas em 11:3 pregam no final. O tempo dos gentios se cumprindo nos primeiros 3 anos e meio não tem lógica nenhuma. Então, 11:2 fala que Jerusalém será pisada pelos gentios. E Jesus vai dizer em Lucas que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. E os gentios aí são, tempo dos gentios, esses gentios são incrédulos. Agora, onde é que os gentios são crentes? É no arrebatamento. Romanos 11, 25 a 27. Plenitude dos gentios entrando para Deus tratar com Israel e salvar. Então, plenitude dos gentios é o arrebatamento. Tempo dos gentios são os 42 meses finais, culminando com a finalização do tempo dos gentios, com a derrocada do exército do anticristo e do governo do anticristo no Armagedon. E aí tem também a expressão que é de Daniel, tempos, tempos e metade de um tempo, aí você tem 42 meses em 11:2 e tempos, tempos e metade de um tempo sempre vai ser aplicada a segunda parte, a grande tribulação, Apocalipse 12, 14, também 1.260 dias, Apocalipse 12, 6. Esses termos aí vinculados ao Apocalipse, eles são para os 3 anos e meio finais. Segue, irmão Almi. O profeta Daniel nos dá, pelas palavras do anjo Gabriel, os 3 anos e meio de um total de 7 anos. Quando aí eu vou para a última semana aqui.
Então, pensando em Daniel, a última semana, ou a tribulação e grande tribulação, é Daniel 9:27. Aí tem, e ele, que os aliancistas dizem que é Jesus Cristo, mas a gente entende que esse ele é o príncipe que há de vir, daquele povo que destruiu através de Tito Vespasiano, filho do imperador Vespasiano, no ano 70, o templo e a cidade. Então, ele, o anticristo, firmará um concerto, uma aliança com muitos, aí muitos seriam judeus, o povo de Israel, por uma semana, são 7 anos. Na metade da semana, essa metade da semana, ela antecede essa quebra, e é o princípio de dores. Então, da metade da semana para trás seria o princípio de dores. Da metade de semana para frente seria o fim das dores. Então, o princípio de dores, as dores são as dores de parto de Israel, e o fim das dores também são o fim das dores de parto de Israel. Então, antecede a quebra o princípio de dores, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse sacrifício é porque o segundo templo está construído e, desculpa, o terceiro templo está construído e os judeus vão trabalhar sacrifícios, ofertas de as questões levíticas, né? Lá até o anticristo romper o pacto e como consequência desse rompimento ele mata as duas testemunhas que construíram o templo com o povo de Israel. Não, já demonstrando assim a sua força. Ele não só quebra o pacto, mas mata as duas testemunhas. Isso vai resultar na grande tribulação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que seria essa. E aí Jesus joga, né? Porque ele é baseado nesse verso aí, do assolador vir, que tem a expressão de Jesus, quando, pois, virdes que a desolação, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, e aí Jesus coloca, está no lugar santo. Aí começa a grande tribulação. E pode ser o anticristo saindo nos primeiros 3 anos e meio de Roma para Jerusalém, saindo de Roma, a grande cidade da Babilônia, para a grande cidade do rei Jesus, que é a grande cidade Jerusalém, então, que é o lugar santo. Aí ele sai e quando ele chega no lugar santo, começa a grande tribulação. Ou pode ser o falso profeta colocando a imagem, como Antíoco Epifânio fez, colocou a porca em 168 lá no templo, no segundo templo. Agora, no terceiro templo, ele coloca a imagem da besta, no lugar santo, no templo. Ou pode ser também o anticristo colocando o seu trono lá e assentando-se lá. Como segundo a Tessalonicense registra, através do apóstolo Paulo, que o filho da perdição, ele se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus e se opondo a tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Então, todas as três possibilidades são bem viáveis, né? Então, segue aí, irmão Almi. A grande tribulação para os 3 anos e meio finais, os termos usados são um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa expressão é aramaica, ela é usada primeiramente por Daniel, em Daniel 7:25, para focar o tempo em que os santos do Altíssimo, alguns convertidos da grande tribulação, serão entregues nas mãos da besta. Se você fizer aí um link entre Daniel 7:25 e Apocalipse 13, 5-7, você vê que é a mesma coisa. Então, é dito que os santos do Altíssimo serão entregues na mão do anticristo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E lá em Daniel diz que os santos do Altíssimo são entregues um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel usa esse termo para realçar a grandeza do cumprimento das profecias no desfecho final dessa era. Ele fala que é bem-aventurado aqueles que ele registra, né, que eu vou ler para os irmãos para ficar bem agora. Esse texto eu faço questão de ler. Daniel 12, versículo 7, ele diz assim: E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou:
por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que é um ano, mais 2 anos, 3 anos, metade de um tempo e metade de um ano, 3 anos e meio. Então, depois dos 3 anos e meio, que são os 3 anos e meio finais da 70ª semana, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas, serão cumpridas. Então, são os 1.260 dias, claro que Daniel aí no final vai falar em 1.290 dias, depois eu falar em 1.335 dias, esses dias a mais já é para organizar o reino messiânico, para a organização do reino messiânico, julgamento das nações, sepultamento daqueles que, sepultamento não, limpeza daqueles corpos dos que estão lá em capítulo 19, de 11 a 21 de Apocalipse, que fala que as aves são convidadas a comer as carnes, né, daquelas pessoas, e os urubus, as águias vêm. Jesus disse: onde estiver o cadáver, ali serão ajuntadas as águias. É quando teremos o levado e o deixado, e ali você tem a limpeza também dessa carnificina, desses lugares aí para a organização do reino de Cristo, porque ele terá um tempo para reorganizar a destruição que teremos nesse período. Então, Daniel usa este termo para realçar a grandeza do cumprimento das profecias no desfecho final dessa era. João a usa para mostrar que Israel, nesse tempo, é guardada da opressão do diabo. Capítulo 12, a mulher é guardada da vista da serpente por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aí também estão bem casadinhos. Tudo isso é grande tribulação. Pode seguir, irmão. Daqui a pouco eu já passo para os irmãos, viu? Sermão profético é 70 semanas. Aí temos o julgamento das nações, Mateus 25, 31 e 32. A divisão do sermão profético. Primeiro, princípio de dores. Dois, grande tribulação. As dores de Israel para o milênio. Apocalipse 12 fala dessas dores. Sermão profético, comprova. Os pré-tribulacionistas estão certos quando a gente vai caminhando nessa linha de que o período está relacionado com Israel e não com a igreja. Embora que nós tenhamos o arrebatamento presente no capítulo 24, na iminência, quando ele diz no verso 36, acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o filho, nem os anjos, somente o Pai. A ideia no sermão a ideia de vinda a qualquer momento, algumas ideias que são passadas ali como iminência, tudo isso só ocorre por causa do arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Se não houvesse o arrebatamento pré-tribulacional, não tinha como a vinda de Cristo ser iminente, porque a gente teria a assinatura do pacto e 1.260 dias mais 1.260 dias, 2.520 dias, os sinais acontecendo, 7 selos mais 7 trombetas e mais 7 taças, e aí a gente iria acompanhando tudo isso e a vinda de Cristo estaria lá no Armagedão. Mas o conjunto todo só se faz iminente por causa do arrebatamento, que é a, o arrebatamento da igreja, que vai fazer com que a vinda de Cristo ela não tenha uma definição de projeção de datas, né? É isso. Pode passar, irmão Michel, deixa eu ver se... Pronto, isso aqui, essa parte de dores, isso aí a gente explora depois, se der tempo. Mas aí o irmão pode fechar e os irmãos têm a palavra. Irmão Elias tem a palavra. Antes de ver se algum irmão tem alguma pergunta, alguma coisa, boa noite, irmão Klaus, que já tinha avisado que ia entrar um pouco depois. Parabéns pela sua fidelidade, irmão. É um prazer vê-lo entre nós. Muito bom vê-lo, viu? Deus abençoe. É, Pastor Lorival, por favor. Surgiu um pouco de dúvida aqui quando o pastor iniciou a explicação, é, com relação à reconstrução do segundo templo. Eu sempre tive em mente que a reconstrução foi do primeiro templo.
assim, porque reconstrução já fala de trabalhar alguma coisa que já existe. E segundo, é uma ideia de outra obra, que não a primeira. Então, eu entendo assim, né, que o Templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos lá naquela, né, no exílio, e depois Esdras e Neemias É, vieram, reconstruíram, reformaram e tal o primeiro templo. E o templo de Herodes seria o segundo templo, porque os romanos queriam agradar os judeus e tal, e o templo estava lá, né, todo é, é, não estava inteiro, tudo, e ele até nessa reforma ampliou, né, o segundo templo, e ficou dito como o templo de Herodes. Foi esse que foi destruído totalmente, que não ficou pedra sobre pedra, e agora os judeus, na tribulação, vão fazer o terceiro templo. Pelo menos essa é a ordem das coisas que eu tenho na minha cabeça, né? Não sei se estou fazendo confusão aí. Você está certo na palavra. A realidade é a construção do segundo templo. Houve a construção do segundo templo por Neemias, Esdras, Josué e Zorobabel. Eles construíram o segundo templo que estava destruído. Se a gente quiser chamar de reconstrução do primeiro, mas ele já vai levar o nome de segundo templo mesmo. E Herodes só vai dar uma repaginada nele, né? ampliar. Vai dar uma ampliada, vai colocar aquelas pedras, porque Herodes tem bala na agulha, né? Para poder fazer um templo mais que arranca a admiração por parte dos discípulos que ficam falando da imponência do templo. Então, o senhor está certo. Não seria reconstrução, seria a construção do segundo templo. O segundo templo é o de Neemias e Esdras. Agora, com Herodes, a gente tem ampliação. E se quiser chamar reconstrução do segundo templo, não tem problema. E se quiser chamar o segundo templo de reconstrução, como o senhor colocou, do primeiro, a visão também está correta. Reconstruiu o primeiro, construindo o segundo. E Herodes, de certa forma, ele, se colocar a reconstrução do segundo, que vai dar no segundo. E o terceiro vai chegar. Então, o senhor caminhou direitinho. A gente que colocou reconstrução ali não ficou bem. Mas a ideia é essa. Eles construíram o segundo templo e Herodes, ele não reconstruiu, de certa forma, o segundo templo, mas ele deu uma repaginada, deu uma ampliada e o deixou bem bonito para a época de Cristo, né? É isso. E vem aí o terceiro, irmão pastor Danilo e irmã Cristina nos convenceram que ainda teremos o quarto, e eu concordo com eles, né? Construído pelo próprio Messias, esse é o de Ezequiel 40 a 48, o templo quarto, né? Mas o pastor está correto na sua visão. Tem só mais uma perguntinha. É, quando se trata do reino messiânico para os judeus, ah, tudo bem que de uma forma geral, assim, os judeus messiânicos creem em Jesus e tal, mas qual mensagem que eles usam? Eles usam mensagem da graça ou eles usam a mensagem do reino, de arrependimento, tal, como João Batista veio, e Jesus também? Eu não sei se alguém sabe, se alguém tem informação a respeito disso, porque eu ouvi dizer que eles não estudam a graça como nós, mas ficam mais ligados ao Messias esperado e tal, ao reino. É isso mesmo? Ou eu estou mal informado? Não, o senhor está certo. Agora, eles não deixam de falar do sangue de Cristo, da redenção. Eles tocam nisso também.
mas com certeza a ênfase deles é uma ênfase muito messiânica, né? Em relação ao Cristo, né? Eles têm a convicção de que Jesus é o Cristo. Nós enfatizamos mais a graça que eles, mas eles não deixam de falar que o sangue de Cristo, que Cristo derramou o sangue, Salvador e tal. Eles colocam, mas a, agora eles acabam caminhando eles acabam caminhando com a turma aliancista aí, porque eles nunca vão defender o pré-tribulacionismo, né? Eles acabam jogando a Então, igreja isso, na isso tribulação. não, não, isso não complica um pouco, porque ah, então eles, no arrebatamento, que é o arrebatamento da igreja, né, a época da graça, e visto que eles são mais messiânicos, então é, não seria, eles não estariam incluídos O negócio é que eles querem também estar na igreja. Esse é o problema. sim, Você pode mas pegar no final das as mensagens, contas, as mensagens deles, eles se classificam como igreja também. Por isso que acho que eles querem também passar pela tribulação, porque aí isso é ruim, porque para nós que somos dispensacionalistas, a gente dá uma separada aí, ó, o judeu da igreja, ele é diferente, ele não pode ser messiânico, porque o judeu da igreja, ele forma o corpo de Cristo. Então, esse judeu da igreja, ele é um judeu que não é judeu, acaba não sendo aquele judeu, porque Deus pegou ambos os povos e fez uma nova humanidade. De ambos os povos, ele fez uma nova humanidade, né? E aí que entra também um problema com os dispensacionalistas progressivos, porque eles criaram uma tese chamada novo criacionismo. Eu já falei com vocês aqui, não especifiquei com esse nome, mas é o que eles chamam de redenção holística. Então, a redenção holística, para eles, é porque o progressivo, como os aliancistas, eles acreditam que o reino de Deus já está aqui, presente. E, consequentemente, a redenção holística, ela vai trabalhar efeitos o novo criacionismo no presente. E a gente diz que o novo criacionismo não está no presente. Agora, a gente tem um elemento de garantia que esse novo criacionismo vem, porque a gente acredita que a categoria nova humanidade só se aplica mesmo para a redenção espiritual dos crentes. Então, nós ressuscitamos. O que é que temos de nova? O que é que temos de novo presente nessa terra de 6.000 anos, contemplada, infelizmente, pela ação de um Adão caído? Então, o segundo Adão, ele conseguiu trazer para nós a nova criatura. Ele é cabeça dessa nova raça, mas o que ele trouxe até aqui foi a nova criatura. E essa nova criatura ainda é parcial, porque ela tem uma redenção espiritual, mas ela não tem ainda a redenção, a adoção, a redenção corporal. Mas o dispensacionalista, o Craig Blazing, ele é que traz essa ideia, e o Michael Vlach acaba no Ele Reinará para Todo Sempre, dizendo que está seguindo essa linha, que eu aí não vou nessa, porque é, a gente não tem elementos de uma nova criação nesse contexto de agora. Então, a redenção holística, ainda é para ocorrer no milênio. A gente crê numa redenção holística para o milênio, porque isso mexeria com a economia, a política, a sociedade e a natureza. E a natureza geme, aguardando a libertação dos filhos de Deus. Então, trazer um novo criacionismo, porque nós temos um elemento chamado nova criatura na Terra, ou seja, já há uma nova criação na Terra a partir da igreja, mas só que essa igreja nova humanidade, até ela mesma ainda está, ela não está ainda plena, porque a igreja não está glorificada, a igreja não está ressurreta. Ela, claro, tem uma ressurreição aí,
a ressurreição espiritual, mas não tem a ressurreição física e não tem a transformação física. A gente já começa, quando a gente vai ver a redenção holística na herança, quando a gente vê primeiramente um milênio que já traz, aí sim, quando a gente olhar no milênio, a gente vai ver traços de novo criacionismo, mas ainda não é pleno, mas a gente já vê no milênio, quando a gente for verificar a terra regenerada, a ferocidade dos animais retirada, quando a gente vê que os 21 juízos já deram uma repaginada na terra, mas ainda vai haver necessidade de uma nova criação. Então, esse novo criacionismo dos dispensacionalistas progressivos, do aliancista e do dispensacionalista progressivo, em especial com a redenção holística, é algo questionável, porque nós não temos também, porque eles dizem o seguinte: a igreja tem a obrigação de já agora trabalhar a justiça, aquela justiça do cetro do Messias, do trono de Davi. Como eles acreditam que Jesus está no trono de Davi parcialmente, eles já creem numa justiça social da igreja, de uma economia, de uma política, de algumas coisas mexendo aí que eu não estou enxergando, não. Eu acho que a gente não está conseguindo ver isso, não. No milênio a gente vai conseguir ver, mas ainda não é algo total. Agora, quando vier a nova criação, a nova terra e o novo céu, os novos céus, aí é outra história. Entendeu, pastor Lorival? Mas é assim. Hum, Obrigado. Tudo, Ulisses. Perdão, mudou aqui. Primo, O som. já tem o seu som, primo. Desculpe, eu acabei não abrindo o som aqui. Mas, pastor Evaldo, eu queria, de repente, entender um pouquinho mais aqui, quando o pastor falou ali da inversão dos versículos, o princípio de dores ou tribulação, os primeiros anos do anticristo, citando o versículo 3 de Apocalipse 11, e a grande tribulação, o versículo anterior, o 2. Como que o irmão, em que foi baseado para poder fazer? Porque não se trata do mesmo número de dias, então eu gostaria de ver como que o pastor considerou aí a colocação desses dois versículos nessa inversão aí. Qual foi a- Não entendi direito. Eu gostaria que o pastor desse mais uma explanada a isso aí, por favor. Pronto. Vamos primeiramente para 13:2. Quer Darei que eu por... coloque o texto aqui? Pode botar se quiser. O senhor pode colocar isso. Pode colocar a Bíblia, que fica até melhor para a gente trabalhar com os irmãos. Tá, só um minuto já. Aguarda. Não é 20. 11:2, não? 11:2 e 11:3. Ah, Os dois versículos. tá. É. Aí só bota o Apocalipse, capítulo 11, versículo 2 e 3, para a gente poder fazer uma construção aí. Então, vamos lá. Capítulo 11, versículo 1 e 2. É isso? Isso. Isso. 11, 2 e 3. Então, vamos. O senhor quer que comece por onde? Não, tanto faz. Eu só gostaria de entender se os dois textos Um dá 40, trabalham, um dá trabalham o mesmo 42 número de dias, vezes. por que a inversão na... O que eu estou dizendo para os irmãos é que esses dois versículos aí, o 2 e 3, está retratando a 70ª semana toda. Sim, E aí eu estou dizendo que o versículo 2 está tratando dos 3 anos e meio finais, e o versículo 3 está tratando dos 3 anos e meio iniciais.
certo? Então eu vou para os iniciais. Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Isso. Por que que eu não creio que esses 1260 dias eles sejam finais? Porque tem aí o tempo delas. Como a gente já colocou aqui, tem que ser certinho, tem que bater certo. São 2.520 dias. 1260, 1260. Então, quando elas, se é assim, 1260, 1260, se você jogar para o final, quando terminar os 1260, quem tem que aparecer é Jesus Cristo e não o anticristo. E aí a gente vai para o verso de número 7, aí mesmo que vai dizer: quando acabarem o seu testemunho, não está dizendo que Cristo vem. Quando acabar o seu testemunho, quem vem é a besta. Diz a besta que sobe do abismo e lhes fará guerra e os vencerá. Então, quem teria que vir era Jesus Cristo. 2. No verso seguinte, não, aí mesmo. No verso seguinte, que é o verso 8, aí diz, eu vou só, meu notebook, se eu não ligar aqui, a bateria vai. Então, pronto. 2. O verso de número 8 diz: jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. Aí vai dizer no verso de número 11, aí diz, depois daqueles 3 dias, vamos para o 9. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos por... Então, você já tem 1260 dias, você teria que acrescentar mais 3 dias e meio. E não dá, porque se for a fase final, 1260 dias acabou aqui, Jesus volta. Aquelas ainda vão ficar com os corpos expostos por mais 3 dias e meio. Então, esses 3 dias e meio, eles podem entrar, se for na primeira fase, eles entram nos 1260 dias, entende? Mas agora ele não entra. Então, por isso que eu creio que esses 1260 dias são os 3 anos e meio iniciais. Uhum. Ainda vai ter o arrebatamento delas depois dos 3 anos e meio, no verso de Números 11. Depois daqueles 3 dias, ela vai ressuscitar, elas vão ressuscitar, e aí diz, e puseram-se sobre os seus pés, caiu grande temor do povo, então ouviu uma grande voz do céu que lhes dizia, subir para aqui. Então, é isso. Agora vamos para lá, para outra. Vamos para o 2, o 3, né? O 2. Deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, os gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Por que que esses 42 meses são a grande tribulação? Que esses 42 meses dá o mesmo 1260 dias. Mas por que Uhum. 1260 dias são para a fase final? Porque entra o que a gente chama de tempo dos gentios. E o tempo dos gentios não pode ser no início, no princípio de dores. O tempo dos gentios tem que ser no fim das dores, porque a gente tem em Daniel 9 um pacto. O pacto entre o anticristo e Israel. Então, seriam 3 anos e meio de paz para Israel, num pacto de paz com Israel. Então, esse pacto, se ele está nos 3 anos e meio iniciais, é um pacto de tranquilidade para Israel, no sentido de que Israel não vai ser tocada, não vai ser. Aí vem os 3 anos e meio finais, e aí a falsa paz vai embora e vem a quebra do pacto.
E o anticristo que está em Roma, agora ele sai de Roma quando pôs a abominação da desolação, de que falou, Uhum. Daniel está no lugar santo que nem entende. E aí a gente liga aqui, irmãos, dê uma olhada firme aí, dê uma olhada firme. Deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Agora a gente vai para Lucas. Aí, Lucas, toque Lucas aí. Vai para o capítulo 21, e vamos para o verso 24. Jesus falando. Vamos para o 23, 24. Aliás, vamos para o 22, 23, 24, fica a joia aí. Aí você vê que, ó, olha o que Jesus vai dizer no 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Isso é a grande tribulação. Aí o que é que ele diz no 24? Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, quando Uhum. diz aqui, lá está dizendo: deixa o ato que cuidar das nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Jesus não dá 42 meses aqui, mas diz Uhum. que o tempo dos gentios se completa. E quando é que o tempo dos gentios se completa? Quando Jesus vem e derruba o imperador gentílico, o imperador do tempo dos gentios, que é o anticristo em Armagedon. Então, pisarão, Jerusalém será a cidade santa, né? Será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Por isso, irmão Romi, que eu acredito que os 42 meses são os 3 anos e meio finais e os 1.260 dias da testemunha são iniciais. A gente tem que fazer essa, essa costura. Ó, pastor Evaldo, excelente. Agora, realmente, porque ali ficou um resuminho só e eu fiquei meio nas nuvens ali. Mas agora, com essa explanação, realmente clareou bem. Eu acho que deveria até fazer parte lá daquela explanação ali. Muito Sim, sim. obrigado. E, primo? Primo, se puder voltar a tela toda, né? Botar o normal. Isso. Pastor Danilo. Bem, pastor, eu confesso que eu tenho realmente uma grande dificuldade de ver as duas testemunhas nesse período inicial. E claro, não é uma convicção da minha parte, até porque, por exemplo, se a gente for considerar Malaquias capítulo 4, versículo 5, quando se refere à profecia de Elias, dizendo que ele tem que vir antes da grande e terrível ira de Deus, que a gente considera, obviamente, como uma grande tribulação, a gente poderia considerar esse fato como possibilidade. Agora, se nós formos também interpretar aquele Elias que é profetizado por Malaquias como João Batista, também se aplica. Só que a minha dificuldade se dá justamente por causa da continuidade do texto, como provavelmente foi a base da pergunta do irmão Almir. Porque, primeiro, considerando as datas que o senhor falou, principalmente a questão dos 3 dias, se o argumento é o fato de 3 dias e meio não serem encaixados dentro do período final, isso também seria contraditório ao período inicial. Por que eu falo isso? Porque a quebra do pacto do anticristo se dá exatamente no meio da tribulação, e isso precisa ser exato. Se nós formos considerar a morte das duas testemunhas no período inicial, obrigatoriamente esses 3 dias e meio também tem que estar presente. Então, como que encaixar esses 3 dias e meio dentro do início do segundo período da tribulação, sendo que são dias exatos? Aí, claro, vem alguns pensamentos. Por exemplo, nós não poderíamos considerar todos esses relatos como algo simultâneo? Por que eu penso dessa maneira? Porque eu penso que a ideia de calçar os pés da Cidade Santa está falando de um tempo de sítio. E eu acho um pouco improvável esse tempo de sítio ocorrer no primeiro período da tribulação, porque nós devemos lembrar que foi justamente o período que o anticristo promoveu a paz a Israel, sendo este o motivo, inclusive, do porquê quebrará o pacto na metade da tribulação. Ao mesmo tempo,
Considerando a atuação das duas testemunhas, a gente consegue perceber que, embora eles tenham a liberdade de pregar e fazer milagres e tudo mais, há uma grande oposição contra ele, ao ponto de serem enviados homens que, inclusive, as duas testemunhas irão matar. E se formos considerar o período de tempo, pelo menos dentro da narrativa, que a gente sabe que o Apocalipse não tem uma narrativa tão lógica, né? Mas ele está ocorrendo no período da sexta à sétima trombeta. E a sétima trombeta, ela é anunciada na continuidade do capítulo 11, exaltando o reino que Cristo virá estabelecer. Então, a gente não poderia pensar na possibilidade de algo simultâneo que está acontecendo, ou seja, as duas testemunhas estarem dentro de um período de sítio, já na metade da segunda da tribulação, e considerando o iminente retorno de Jesus, algo que é profetizado e anunciado na continuidade dos próprios capítulos, como o capítulo 12, que fala sobre a perseguição do dragão contra a mulher e tudo mais. E só são algumas conjecturas, tá, pastor? Como eu falei, não é uma convicção. Não, não é, Joé. Pastor, eu penso que, por exemplo, quando eu falei em tempo de sítio, é para os 3 anos e meio finais, né? Porque eu falo dos 42 meses, que seria no verso de número 2, que o tempo dos gentios começa aqui, né? E vai se completar nos 42 meses. Assim, os 1.260 dias, se você for para os 3 dias e meio, ele se encaixa perfeitamente dá para ele vir para dentro dos 1.260 dias finais. O que eu quero dizer é que eu entendi a colocação que o senhor pôs, mas os eventos, andando ali pelo capítulo 11, os eventos que ocorrem ali, o anticristo vindo, a abominação da desolação vindo e matando as duas testemunhas, vindo a Jerusalém, porque assim, é como se eles estivessem em Roma e deixassem a testemunha lá. Claro que diz que eles atormentam a terra, talvez por redes sociais, essas coisas, mas eles têm liberdade. Claro que eles podem fazer descer fogo do céu, eles podem fazer aquelas coisas todas, mas eles têm uma liberdade, de certa forma, que eles têm o aval do anticristo para dar seguimento lá com o templo, com as coisas que eles vão desenvolver. Mas na hora que eles são mortos pelo anticristo. Eles são mortos pelo anticristo. 3 dias e meio depois, eles são arrebatados. E aí tem 7.000 pessoas que morrem e tem conversões ainda. No capítulo 11 tem conversões, porque diz que o restante foi dar glória a Deus lá no final. Então, está passando uma ideia de um trabalho. Eu penso, pastor, nessa conjugação de perseguição, eu penso mais que as duas testemunhas, elas pregam o evangelho do reino nos 3 anos e meio iniciais, e quem recebe a batuta para levar adiante esse processo, e aí sim esses vão pregar nos 3 anos e meio finais, seriam os 144 mil. Porque os 144 mil recebe a batuta das duas testemunhas, elas são arrebatadas. Quem vai pregar o evangelho do reino agora durante esse período? Os 144 mil, que parece que eles não vão. Jesus disse, eles não está dizendo 144 mil, mas em Mateus 10 diz: vocês não terminarão de percorrer as cidades de Israel sem que antes venha o Filho do Homem. Mas eu não consigo, porque depois do capítulo 11 a gente vê o reinado a derrubada também do a derrubada também do Satanás, né? O dragão é derrubado por Miguel e seus anjos ali no meio. Então, parece que é isso que vai impulsionar o anticristo a mudar a cara e agora vir mais forte. Porque aí você vem de capítulo 11 você vem o capítulo 12, aí você já tem a derrubada de Miguel e seus anjos derrubando o dragão. No capítulo 13 o dragão entra no anticristo e o anticristo começa a perseguir a Israel. E quem conquistou Israel? Parece que Israel vai agora começar a se converter com o trabalho das duas testemunhas. Porque quando o senhor vê no capítulo 11 as duas testemunhas, que eles veem tudo isso,
e eles pregam o evangelho ali, Elias e Moisés, digamos assim, se forem, e aí as duas testemunhas morrem, e o que é que acontece? Elas são ressuscitadas e arrebatadas, e diz que deu o terremoto e se converteu gente lá. Diz que houve, os demais deram glória a Deus, porque dar glória a Deus na tribulação é se converter. Aí eles se convertem, e parece que nessa conversão é que aparece a mulher do capítulo 12. Se a gente for para uma linha cronológica, claro que nem sempre a gente consegue isso, mas se a gente for para uma linha linear, aí há a conversão, essa mulher aparece no capítulo 12, e aí, dentro desse contexto, tem o resto da semente, que parece que é os 144 mil, que ele vai fazer guerra, mas ele, no final, né? Porque tem dois grupos de Israel aí, tem a mulher e tem também porque tem um grupo de Israel que não vai, que vai ser guardado na tribulação, mas não vai ser todo Israel que vai ser guardado na tribulação salvo, porque Zacarias disse que muitas pessoas serão perseguidas de Israel, algumas forçadas, outras lá em Zacarias, né? Então, Deus vai trabalhando isso. Então, eu vejo assim, pastor Danilo, eu entendo o que o senhor coloca, mas eu acho, e aí a gente tem que botar acho mesmo, eu acho que tem mais lógica as duas testemunhas estarem num contexto de cá, porque quando elas terminam o testemunho, a gente não tem em nenhum lugar uma marca da vinda de Cristo. A gente tem mais uma marca de alguém que está se manifestando, matando as duas testemunhas. Porque se ela matar as duas testemunhas que representam o templo, parece que a partir daí é que o templo também vai ser destruído. Porque tem profanação, mas lá na frente vai ter a destruição desse templo, né? Porque para a construção no milênio do segundo templo. Então, do quarto templo. Então, eu vejo assim uma lógica maior de elas não estarem juntas para o final. Mas eu sei que tem gente que defende que elas. É difícil. Porque, por exemplo, eu fico pensando também na imagem que é apresentada pelo próprio texto a respeito do candeeiro e da oliveira. E se formos comparar isso, que eu acredito que tem alguma ligação com Zacarias capítulo 3 e 4, fala sobre um período de reconstrução de Israel. E esse período de reconstrução, obviamente, está ligado à questão espiritual. Mas até o presente momento, onde o anticristo ele não há de se revelar como o profano, né? Eu creio que a questão da restauração de Israel ainda não era a pauta, porque Israel ela vai se converter de uma forma nacional, né? Mas nós sabemos que principalmente durante o período do o segundo período da tribulação. É justamente por causa da quebra do pacto e a identificação, que é justamente essa ação que leva Israel a identificar que o anticristo é o próprio anticristo. E aí, mais uma vez, parece-me simultâneo a situação que está ocorrendo, porque parece, pelo menos para mim, pastor, um pouco lógico a ideia de o anticristo quebrar o pacto, nesse exato momento se apresentar a abominação desoladora, que obrigatoriamente é o evento que vai marcar esse tempo, as duas testemunhas aparecerem e começarem a profetizar, inclusive anunciar a Israel a salvação justamente por meio de Cristo Jesus, uma vez que Eu eles acho que até aquele elas, presente momento não conseguiam identificar Jesus como seu Messias e eu acho que Salvador. elas aparecem A perseguição do dragão contra a mulher se dá no segundo período, até porque é anunciado lá no versículo 6 do capítulo 12 que Cristo, inclusive, vai os guardar e proteger durante Não, esse exato tempo mas, de pastor, eu mil creio assim duzentos e também. sessenta dias. Eu creio assim também que a perseguição à mulher é no segundo período. O que eu Então, não vejo é as duas testemunhas dentro desse contexto, porque se tem um pacto de paz e há permissão, porque as duas testemunhas vão construir o templo. E se a gente jogar o templo até a construção para o segundo período, porque no primeiro período ele permite os sacrifícios, então os judeus já estão fazendo sacrifícios no templo construído por essas duas testemunhas, porque de acordo só com uma pergunta, Zacarias, pastor. Essa questão delas duas construírem um templo, o pastor faz uma ligação justamente com Zacarias 6 e com 4, é isso? Zacarias 6:4. Então eu digo que elas constroem o templo, ou seja, não é que elas constroem sozinhas, elas estão juntas. Então elas constroem o templo, o anticristo permite que o templo seja construído ali ao lado da mesquita de Omar.
elas constroem os sacrifícios, talvez elas mesmas também estejam com Moisés e Elias responsáveis por isso. Então está tendo um período em que essas testemunhas têm liberdade. Elas podem fazer as coisas, elas podem trabalhar o sacrifício de manjares, os sacrifícios de animais, elas estão lá como ligadas ao sumo sacerdócio. Então, seriam essas duas testemunhas trabalhando ali. Agora, quando esse anticristo se volta e se revolta com isso, aí o que é que ele faz? Eu vou proibir os sacrifícios e o meu cutelo vai descer forte logo nas duas representantes. Mato as duas testemunhas, já provando. Eu subo do abismo, eu saio de Roma, venho, mato as duas testemunhas, e aí vem o negócio, e no final aí do capítulo 11, ela tem uma conversão de judeus. Ou seja, eu vejo no final do capítulo 11 uma conversão de judeus que vão ser a mulher do capítulo 12, e aí a gente tem esse processo. E aí eu vejo mais os 144 mil lá como dando seguimento. Por isso que é difícil, porque essa conversão eu vejo como um resultado direto da conversão nacional que ocorre exatamente no período em que Jesus está para voltar. Eu- Porque, inclusive, as profecias apontam isso, né? Que quando os judeus olharem para Mas Cristo, eles se lembrarão tem que essa foi conversão. justamente ele que Isso os eu mataram. concordo. Aí, só um outro elemento que, para Agora mim, é você já muito difícil, pensou, pastor. Justamente essa questão do período da paz, porque quando o pastor argumenta que eles terão uma certa liberdade, eu não consigo enxergar essa liberdade justamente por causa da mas lá em atuação Daniel não deles. disse, Que eles, lá no Daniel não inclusive, disse que eles têm eles vão ser autoridade. permitidos a sacrificar. Hum. A ideia de Daniel não é que eles vão ter a liberdade de cultuar deles. Não, entenda, essa questão da liberdade não dá, pelo menos, a ideia de que será algo em conformidade com a atuação do anticristo, algo parecido com isso, porque eles têm autoridade, inclusive, para fazer milagres que irão exatamente se opor ao mundo e ao próprio ministério do anticristo. Por isso que fica tão difícil Agora é para mim interessante, ver dessa pastor, forma. que a Acho que irmão mulher, Pastor, Elias tem. mas Desculpa, eu pastor. tenho, então, dizer, pastor Val, eu só eu queria tenho fazer aqui uma. sim, uma sugestão, Então, primo, só é isso que um eu segundinho. quero dar uma sugestão. Talvez a sugestão seja a mesma que eu É, tenho. Eu exatamente. gostaria, Eu achei interessante, gostaria, eu achei interessante a colocação do pastor Danilo. Então, eu ia sugerir que a gente desse uma revisada e voltasse na próxima semana, porque realmente o tema ele está interessante. Mas eu acho que seria interessante, porque o tempo já foi embora, é. e como eu achei Agora interessante, só queria voltar semana que dizer, vem. verdade. mas eu só queria Hum, dizer uma coisa. A mulher, no capítulo 12 não é quando Jesus está voltando e a conversão dos judeus que vai ter também, mas a mulher já é perseguida por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, é um contexto de grande tribulação que elas estão passando e eles estão Uhum, ali ouvindo e sendo perseguidos porque creram em Cristo nos 42 meses. uhum. É dito que foi dada à mulher asas de proteção e tudo, né? Não, só queria colocar isso aí para a gente pensar também. tá bom, pastor. Tá. A sugestão minha, não sei se os irmãos concordam, é que na semana que vem a gente reabra o mesmo tema e o pastor Danilo, por favor, expõe a posição dele, os versículos que ele se baseia, a maneira como ele pensa, para que a gente possa fazer a comparação, porque é um tema muito interessante, realmente. Então, pastor Danilo, se for possível, está feito o convite, se todo mundo Claro. concordar, aí na semana que Tá vem. Desculpe, ótimo. pastor, eu não queria conturbar a aula, é porque realmente eu Não, tenho não, Não, mas não é dificuldade nesse ponto, conturbar, né? não. estamos aqui justamente para isso. Eu achei interessante também a colocação, até na pergunta anterior que eu fiz, que a gente tem que sair daqui realmente convicto de uma posição ou outra. Então, não dá para a gente simplesmente vamos seguir e ficar alguma coisa aí no ar. Então, é importantíssimo as colocações aí, nos ajuda Ou bastante a o afirmar primo falou posições. com o primo falou convicto de uma posição ou outra, eu convicto de nenhuma posição. Não sei por que eu Sim, vou trocado. Nem eu estou convicto.
Isso aí eu assumo claramente, eu não estou convicto. Está Mas, convicto de que não está convicto, né? Não, pronto, é isso aí. então, pastor Lírio, tá feito o convite. Então, na semana que vem, a gente recomeça com o mesmo tema. Aí você É, e a expõe ali a Cristina sua tinha pergunta posição. também, de repente fica para a Parece que a próxima também. irmã Eu Cristina. tenho duas perguntas também aqui que eu não consegui fazer, porque eu falei, a hora que der um hiato eu faço, mas não deu. Então, Agora, a semana que vem eu também pretendo levantou a fazer. mão, né? Irmã Que foi, Cristina. pastor? A irmã Cristina também levantou a mão aí. É, mas Então, tudo a ver com o que o Danilo está falando também. Eu tenho É, uma então, dúvida então, muito vamos grande aí. revisar, vamos reestudar esse então tá ponto bom. aí e Então a voltar gente semana que deixa. vem. Isso, melhor. Já deu nosso horário, 22h30, a gente faz semana que vem. Muito bom, que Deus abençoe. Amém. Mensagem maravilhosa. Deus abençoe a todos. Um estudo maravilhoso mais uma vez. É um grande prazer, uma bênção, realmente. Estar Amém. com todos vocês aqui, viu? Nossa oração final hoje, eu coloquei pastor Lourival, né? A agenda, acho que eu coloquei, acho que é isso, tá certo. Então, eu vou pedir pastor Lourival nos despedir com uma oração, tá bom, pastor? Por favor. Santo Deus, Pai querido, queremos te agradecer por este dia, Senhor. Queremos te louvar porque nos permitiu ter este tempo de estudo nesta noite, tão edificante, esclarecedor da tua palavra. Obrigado pelo pastor Evaldo, que tem se dedicado profundamente nesse tema, eh, nesses pontos que muitas vezes temos dúvidas, ó Deus, mas precisamos sim firmar uma convicção, uma opinião, para termos um só pensamento e isto nos nivelar nos conceitos de pregação, de ensino, de evangelismo, discipulado, para que isso venha contribuir com a tua igreja, Deus, para que venhamos edificar as almas, as vidas que estão crescendo em Cristo pela tua palavra, segundo o entendimento razoável e compreensível para o ser humano. Nos Sim, ajuda como aqueles que estão dedicados neste estudo para termos este esclarecimento, especialmente sob a orientação do Espírito Santo, que nos amém, ensina todas as coisas, sem o qual não podemos firmar pensamentos a não ser na carne, mas queremos ser espirituais, amém, queremos ser, ó Deus, orientados pelo Senhor sob a tua palavra. sim, Obrigado pela obra de Cristo que nos redimiu e nos libertou para podermos aventurar os nossos eh, pensamentos nas tuas verdades. Obrigado, Deus, por tudo isto. Dá-nos uma boa noite de repouso, de descanso, para que no dia de amanhã estejamos cheios de alegria e dispostos a viver mais um dia para a tua honra e glória. amém, Pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. amém, Amém. amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. Deus Pastor Ulisses abençoe, hoje ficou irmãos. Uma quietinho, boa pastor noite a todos. Ulisses. Pastor Ulisses hoje ficou lá, né? Não. É, tá aquecendo, voltou, estava meio frio aí, vai começar a aquecer de novo aí. Boa noite, Isso. pastor. Mas eu estou escrevendo aqui, escrevendo lá para o pastor Danilo colocar o que ele crê, né? Vai ficar mais fácil a gente entender para Isso, então para a próxima aula. Até vou isso, colocar o isso. exemplo lá, né? Que você crê sobre quando as duas testemunhas serão mortas. Mas Isso, para mim é fabuloso, rapaz. É tudo que eu é. creio, tudo que eu vejo, já tenho aprendido há muitos anos. Então, eu só estou sugando aqui, tá bom? Que nem esponja. Boa Boa noite. noite. Valeu. Muito Boa noite. obrigado, Deus irmãos. abençoe. Obrigado, Boa Irmãos, uma noite, pastor. boa noite irmãos. para Deus todos, Um viu? abençoe. Uma abraço a boa todos. semana também. Deus Bom abençoe. descanso. Valeu. Obrigado, pastor Evaldo. Um abraço. Pastor, obrigado.